Será que para cursar psicanálise você precisa gostar de ler? A literatura é requisito principal para um curso como esse? Bom, vamos conversar um pouco sobre, porque muita gente me pergunta se tem muito texto para ler e, bom, a resposta pode te surpreender. Olá, meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise, trago aqui um pouco do curso da faculdade, da área em si, mas também assuntos de saúde mental e muito mais. Então, se inscreva neste canal que eu garanto que você vai gostar. A propósito, eu quero que você comente, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Por quê? Muita gente me pergunta sobre os textos. Psicanálise parece ser um curso com muita base teórica. E olha, eu vou te falar que sim, existe muita base teórica, até porque o curso de psicanálise, ele está disposto ali em 3 pilares. Basicamente, na literatura proposta, existe muito texto, muito estudo específico de psicanálise e outras áreas para você entender o comportamento humano, a mente humana, como tudo isso se conecta. Mas os outros 2 pontos são muito práticos. Você precisa da base teórica, da análise, seja pelo papel de analista, então você vai precisar analisar outra pessoa, e pelo papel de analisado. Você vai ter que ser analisado por outro profissional, por outro estudante de psicanálise ou formado já, um analista. Então, esse pilar, com esses 3 pontos, é o que fazem a faculdade de psicanálise. As pessoas têm que entender isso, porque eu vejo muita gente em um extremo ou em outro. Ou a pessoa está mergulhada na literatura e não exerce, não pratica, então ela não consegue de fato entender o que a psicanálise mostra para as pessoas. Ela não consegue entender de fato o comportamento, o pensamento social, como que as pessoas se sentem, são emocionadas, o que faz com que as pessoas sejam quem elas são. Porque a teoria por si só, ela te mostra um caminho, mas precisa ser trilhado. Por outro lado, eu vejo muita gente também mergulhada na prática, só pensando na análise, no processo, e esse é um grande problema, principalmente no Brasil. Por quê? Eu estou cursando a faculdade de psicanálise de 4 anos, mas eu vejo cursos de 2, 3, 4 semanas. Então eu te digo, como que ambos os profissionais conseguem se equiparar com uma base teórica tão diferente? E eu te explico. Muita gente não lê a fundo os textos, ainda mais hoje com internet, ChatGPT e etc. As pessoas leem resumo do resumo e vão para a prática com a própria experiência. E você analisar alguém com base no que você acha, no que você acredita, no que você conhece, é muito perigoso, ainda mais quando você conhece pouco. Então sim, o curso de psicanálise ela deve ter esse equilíbrio entre teoria e prática. E juntando esses 3 pontos, da teoria, da prática do analisado e da prática do analisando, isso vai te dar, então, propriedade para ser um analista. Então convido vocês a conhecerem melhor, a desbravar nesse mundo de psicanálise, principalmente se você é estudante ou está pensando. Busque outros analistas para você se consultar, para você entender um pouco do que é a profissão, para você aprender um pouco de como lidar com as pessoas. Isso vai fazer parte do seu curso lá na frente, então por que não começar desde cedo? Bom, e basicamente é isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. E eu vou falar algo aqui polêmico. Eu diria que o curso de psicanálise ele está entre um dos cursos que mais tem literatura. Por quê? Você não consegue pegar um livro atual, assim como, por exemplo, eu sou amante também do mundo da tecnologia, e quando você vai aprender sobre desenvolvimento de sistemas, um exemplo, você vai pegar um pouco da história do desenvolvimento, etc., mas o que importa para você são as tecnologias atuais, o que funciona hoje, como o mercado roda hoje. Então você precisa buscar sempre a literatura mais atual. Na psicanálise não. Você precisa entender toda a trajetória psicanalítica para então chegar nos textos atuais. Porque o exemplo maior, como Freud, que
que ele veio construindo a sua linha de pensamento, ele vem desde os primeiros textos dele, de 1886, e ele veio construindo isso até o decorrer da sua vida para chegar nos textos amplos que hoje nós utilizamos na prática. Porque você não consegue ler um texto de Freud atual que eu digo um dos mais recentes dele, sem entender a base, o que foi pensado lá atrás e o porquê que ele mudou o pensamento. Então isso é muito legal de ver nos escritos de Freud e de outros autores, como no início eles desenvolviam um determinado trabalho com uma linha de pensamento e na prática, como nós comentamos, com a prática do analista e do analisado, ele veio mudando essa linha de pensamento. Freud ele trabalha muito com casos práticos, com a clínica em si. Então isso é muito importante você saber, e é muito importante você saber que haverão muitos livros só no primeiro semestre de psicanálise. Eu marquei 13 livros obrigatórios para leitura, fora os complementares. Então vamos ralar, tem bastante livro para ler, mas eu vou falar para vocês que a partir do momento que você se acostuma com a leitura, ela acaba sendo parte da sua vida e fica muito mais fácil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui o que você acha, se você é estudante de psicanálise ou outro curso, ou se você tem vontade de cursar. Nos vemos numa próxima e até lá!